Vamos lá, pessoal, graça e paz. Nessa oportunidade de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto abençoado, nesse assunto importante que é uma bênção para o gênero humano, para toda a humanidade, que é casamento e família. Vou estar falando com você sobre esse assunto aí importante, ok? O qual o inimigo ataca muito, ele tenta destruir, ele tenta distorcer o padrão de Deus, aquilo que Deus planejou para a vida de cada pessoa, mas de acordo com a palavra de Deus nós vamos extrair verdades que vão te ajudar, verdades que vão te fortalecer e vai ajudar você a manter a sua família. É a palavra de Deus quem nos ajuda a mantermos as nossas famílias de pé, ok? Então mesmo que o inimigo tente derrubar a família, quando eu falar família, né, tente derrubar o casamento, mas se você se alicerçar sobre a palavra de Deus, a sua família ela vai continuar de pé, o seu casamento vai continuar de pé, a sua vida vai ser grandemente abençoada no nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos falar sobre esse assunto importante. Vamos então para Gênesis, para não perdermos tempo, vamos então para Gênesis capítulo 1, meus amados irmãos. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanha comigo, ou se você não puder fazer uso da sua Bíblia, seja pelo livro, né, como eu estou usando aqui agora, ou pelo aplicativo que você tiver aí pelo seu aparelho, mas se você estiver trabalhando ou alguma coisa assim, você fica atento aí que nós vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, que diz assim: nós estamos falando com você a respeito de família e casamento. Então aproveita essa oportunidade para fazer a seguinte pergunta para você, para que você possa refletir, ok? De onde veio a família? De onde veio a família, né? Como nasceu esse tipo de cultura? Eu vou chamar assim, por enquanto esse assunto está desenrolando, ok? Então eu vou chamar de cultura. De onde veio a cultura da família? Vou chamar de cultura, mas fica calma aí, que a gente vai desenrolar esse assunto aí apenas para nós começarmos, ok? Vamos então, Gênesis capítulo 1, meus amados irmãos. Deus vai falar com você, Deus vai te abençoar grandemente. Deus tem uma vitória, Deus tem uma bênção para a sua família, para a sua casa, em nome de Jesus. Não importa o que o inimigo tem planejado contra a tua família, meu irmão, minha irmã, não importa o que o inimigo tenha planejado contra o seu casamento, Deus é maior, Ele é mais poderoso. Se você colocar os seus olhos nele e na sua palavra, você certamente sairá vitorioso no nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome. Gênesis 1, verso 27, diz assim, vamos lá. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ok? Vamos lá, vamos orar nesse momento agora. Precioso Pai, eu oro a Ti nesse momento agora, Pai, no poderoso nome de Yahushua HaMashiach, Pai, o Teu precioso Filho, nosso Salvador e Messias. Eu te peço agora, Pai, fala esse coração, visita essa pessoa agora, abençoa a sua família, abençoa o seu casamento, Senhor. Vai concedendo vitória, Pai. Meu Deus, enquanto eu falo essas palavras, as quais o Senhor me concede, eu te peço que o Senhor possa visitar essa pessoa e ir na sua situação, Pai. Eu oro a Ti nesse momento agora, Pai. Já te agradecendo, no nome poderoso do Senhor Jesus, nosso precioso Salvador. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, porque esse assunto é muito empolgante, ok? Então, de onde veio a família? De onde nasceu esse tipo de cultura? Eu vou chamá-la assim, enquanto o assunto se desenrola, ok? Então fica calma aí que a gente vai chegar lá. Então, como veio a formação da família? Como veio a formação dessa instituição? Então, primeiramente, nós sabemos, através da palavra de Deus aqui em Gênesis, capítulo 1, que nós acabamos de ler, no versículo 27, diz que Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então a palavra de Deus diz que o homem ele é a coroa da criação. Vou só abrir um parênteses nesse ponto aqui, para que nós possamos entender bem as palavras, a explicação. Ela vai ser simples, mas eu tenho certeza que Deus quer que você compreenda no profundo a palavra do Senhor. Vamos lá. O homem é a coroa da criação. Como? Onde é que está isso na Bíblia, Davi? Olha, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7 diz assim, ó: o varão, pois, é a imagem e glória de Deus. Eu estou pegando o início do versículo e eu estou pegando lá no finalzinho que está respondendo isso. O varão, pois, é a imagem e glória de Deus. Onde mais, Davi? Vamos para o Antigo Testamento agora. Salmos de número 8, versículo 4 e 5, que diz assim, ó:
que é o homem mortal, para que te lembres dele? Então Deus está dizendo que o homem realmente é pequeno, é mortal. E o filho do homem, para que o visites. Verso 5. Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Então Deus ele fez o homem, aqui ele está falando propriamente do homem, né? Ele está dizendo que ele coroou o homem de glória e honra. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é a imagem e a glória de Deus, como nós vimos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 7. Então Deus ele fez o homem, né, o primeiro homem, Adão, mesmo assim, ele tendo feito uma criatura tão extraordinária como o homem, né, sem pecado inicialmente, mas Deus não queria que Adão ficasse sozinho. Então Deus fez então a mulher, ok? Então Deus então ele foi e criou a mulher que foi Eva. Então aqui conforme no versículo 27 que nós lemos, né, criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Deus ele fez o macho e a fêmea, um homem e uma mulher. Eu aproveito essa oportunidade também para dizer para você que eu estou me reservando a tratar esse assunto aqui do ponto de vista, meus amados, bíblico, ok? Não estou falando aqui para vocês do ponto de vista nem jurídico, nem político ou de qualquer mídia que você possa acompanhar aí. Eu estou falando para você do ponto de vista unicamente bíblico, do ponto de vista da palavra de Deus. Amém? Dito isso, podemos então continuar. Então, você vê aqui que o casamento, quando Deus fez o homem e ele fez a mulher, aqui no versículo 27 diz macho e fêmea, né? Diz essa palavra aqui, bruta logo, né? Assim, sem meio termos. Um homem, uma mulher, um macho e uma fêmea. Então ali ele disse que eles deveriam crescer e multiplicar. Deus estaria dando a ordem direta do casamento, que eles deveriam se unir ali. Então naquele momento foi criado então uma família. Ok? Então, o casamento, ele dá origem à família. A família, que ela é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja. Logo, nós devemos fazer tudo para zelar e para preservá-la, ok? Então, a sua família é uma instituição o quê? Divina, é algo, como eu falei no início, né? De onde nasceu esse tipo de cultura? A família. Do ser humano de adquirir uma companheira se ele for um homem, ou adquirir um companheiro se for uma mulher, e eles se casarem, e logo então eles vão ter filhos, que é a consequência, como aconteceu com Adão e Eva. Então eu chamei de cultura inicialmente, para que você pudesse então entender. Então essa cultura ela veio de onde? Ela veio do próprio Deus. Então o próprio Deus, quem instituiu o casamento, não foi chamado assim inicialmente, mas ele instituiu o casamento, que por sua vez deu a origem à família. Então, a instituição do casamento, antes de estabelecer a família, né? Então, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus mesmo, ele confirmou esta instituição original e legal conforme a lei de Deus, quando o Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 19, nos versos de número 4 e 6, vamos ler lá, quando o Senhor Jesus, ele repetiu essas palavras aqui, né, do Antigo Testamento. Vamos lá. Mateus capítulo 19, versos 4 ao 6, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? Olha o Senhor Jesus repetindo a Torá, repetindo a lei, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados o Pentateuco, né? Assim que nós entendemos. Então, eles são a Torá. Ali está a lei de Deus, os princípios. Todos os outros livros da Bíblia, eles têm que andar em sincronia com aqueles primeiros 5 livros das Escrituras. Então o Senhor Jesus disse, verso 5, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne, numa só carne. Verso 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então aqui está de maneira bem clara a origem do casamento como uma instituição divinamente estabelecida. Então, o casamento é uma instituição santa e pura e não pode logo ser mudado pelo homem. Então, você pode ter um casamento feliz, mesmo que nós tenhamos muitas dificuldades, mas o casamento foi feito para ser uma bênção. Então, você pode tirar proveito do que a palavra de Deus prometeu para você. Mas para que o seu casamento, eu já vou avisando logo a você,
seja você de que religião que você estiver me assistindo, ou se você for um cristão mesmo, um evangélico, ou um católico, ou seja lá de que religião você for, do jeito que você acreditar, para que o seu casamento e, por sua vez, a sua família venha a dar certo e ela venha a ser sólida, tem que ser sobre os princípios de quê? Precisa ser sobre os princípios da palavra de Deus, ok? Então, para que você tenha o seu casamento feliz, a sua união ela seja boa, você não pode fugir de nada do que a palavra de Deus diz a respeito do casamento e diz a respeito da família. Como eu disse para você no início, Deus quer a sua família bem feliz, Deus quer o seu casamento bem abençoado. Então eu vou estar falando para você sobre isso em outros vídeos que eu vou estar continuando falando sobre esse assunto, né? Casamento e família, ou família, né? Eu vou botar o casamento primeiro que para que a família seja formada, primeiro precisa haver o casamento, ok? Que é uma instituição do nosso Pai Celeste, amém? Eu espero que você tenha gostado, espero que esse assunto possa abençoar a sua vida. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, considera também se inscrever no canal, para que a palavra de Deus possa inundar a sua vida, para que você possa ser sortido, possa ser alcançado com as escrituras, com ensinamentos como esse no futuro, ok? Recomendo também uma pessoa que você gosta, e se você também não gostou do vídeo, recomenda para o inimigo seu também, ok? Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus, e nós vamos falar mais vezes a respeito desse assunto aí. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.